Hoje a gente vai mergulhar numa das transformações mais impressionantes da cultura pop e vamos fazer isso usando uma das leis mais brutais do poder. A gente vai seguir a jornada do Walter White e entender como ele se tornou a própria encarnação de uma regra implacável: esmague totalmente o seu inimigo. Essa frase, do Robert Greene, é o puro suco da Lei 15. A lógica por trás dela é bem direta e, vamos dizer, brutal. Num jogo de poder, ter misericórdia é um erro estratégico. Qualquer brecha que se dá a um inimigo é, na verdade, uma semente de vingança que a gente planta para o futuro. E olha, ninguém aprendeu essa lição de um jeito tão dramático quanto o Walter White. A gente vai ver não só como ele usou essa lei para construir um império, mas como no final das contas, o poder absoluto que ele conseguiu com isso acabou cobrando o preço mais alto de todos. Antes de virar o temido Heisenberg, o Walter White era o exato oposto de tudo que essa lei representa. Então vamos primeiro entender a filosofia por trás dela e o homem que ela estava prestes a criar. A questão aqui não é só vencer, sabe? É aniquilar. A lei diz que deixar um inimigo só ferido, mas ainda no jogo, é criar um adversário que vai voltar mais forte, mais determinado e provavelmente mais perigoso. A única vitória que conta de verdade é aquela que elimina qualquer chance de revanche. É só lembrar do Walter lá do comecinho, um professor de química todo certinho, humilhado no trabalho, passado para trás por ex-sócios que ficaram milionários com as ideias dele. Ele era um cara que tinha aceitado o seu papel de vítima no mundo. Ele era a pessoa que seria esmagada, e não a que esmaga. Mas aí, um diagnóstico de câncer muda absolutamente tudo. A morte batendo na porta se torna o gatilho. Essa crise força ele a entrar num jogo que ele não conhece, com regras que ele nunca viu, mas que ele vai aprender mais rápido do que qualquer um. E é bem aqui que a divisão acontece dentro dele. O Walter White, o pai de família, começa a dar espaço para o Heisenberg, o estrategista do crime. Um era definido pela fraqueza, pela resignação, o outro pela inteligência fria e impiedosa e pela busca incessante por poder. Essa passa a ser a verdade número 1 para ele. Nas primeiras vezes que ele entra no submundo, o Walter tenta negociar, tenta usar a lógica, e ele quase morre por causa disso. Ele aprende, do jeito mais difícil, que nesse jogo não existe meio termo. Coexistência é uma ilusão. Com essa nova mentalidade, o Heisenberg começa a aplicar a Lei 15 com uma precisão que chega a ser cirúrgica. Vamos ver agora como ele usou essa estratégia contra os seus maiores inimigos. O primeiro grande teste dele é Tuco Salamanca, um traficante totalmente instável e violento. O Tuco não entende de argumento, de acordo, de nada disso. A única língua que ele respeita é a da força bruta. A primeira abordagem do Walter é um desastre completo. Ele tenta ser razoável e por muito pouco não acaba morto. Ali ele percebe que seu cérebro de professor não serve para nada naquele mundo, a não ser que ele seja usado para criar uma demonstração de poder que ninguém possa questionar. Mas o Walter não volta para negociar. Não, ele volta com fulminato de mercúrio e, BUM! Explode o escritório do Tuco. Ele não está mais pedindo respeito, ele está exigindo. Naquele momento, ele esmaga qualquer percepção de fraqueza e planta o medo. O Heisenberg nasce ali. Só que o Tuco era só o aquecimento. O verdadeiro duelo de mestres acontece com o Gus Fring, um adversário tão calculista e inteligente quanto o próprio Walter. A coisa aqui não é mais sobre força bruta, é um jogo de xadrez mortal. O Gus comete um erro que vai ser fatal. Ele acha que pode controlar o Walter. Ele o mantém vivo, sim, mas sob seu domínio. E com isso, ele subestima o poder do ego ferido do Heisenberg. O Walter, por outro lado, entende perfeitamente. Enquanto Gus existir, ele nunca vai ser livre. Para ele, a única solução é a aniquilação. E a execução é a expressão máxima da Lei 15. O Walter não só derrota o Gus, ele o apaga da existência naquela explosão que virou um ícone da TV. Ele não deixa pontas soltas, não deixa chance para vingança. Ele esmaga o inimigo por completo, e nesse caso, literalmente. Com Gus Fring fora da jogada, o Walter está no topo. Ele venceu, é o rei. Mas essa pergunta assustadora começa a ecoar na cabeça. Quando alguém se torna um mestre em destruir oponentes, o que essa pessoa faz quando eles acabam? É aqui que a tragédia fica ainda mais profunda. No auge do poder, bêbado de sucesso, o Walter comete o erro sobre o qual Robert Greene sempre avisa. Ele se torna arrogante. E a arrogância, como a gente sabe, é sempre o primeiro passo para a queda. Ele acredita que eliminou todas as ameaças, mas ele ignora as pequenas rachaduras que estão se formando bem do lado dele. Ele não enxerga a desconfiança da esposa, o ressentimento do parceiro ou a investigação do cunhado como ameaças a serem esmagadas.
Essas são as pequenas brasas que ele deixou acesas e elas estão prestes a virar um incêndio. Essa frase icônica revela tudo. O poder deixou de ser uma ferramenta para a sobrevivência e se tornou a identidade dele. Ele não estava mais destruindo por necessidade estratégica, mas por pura vaidade. Ele se tornou o seu próprio maior inimigo, o perigo que ele não conseguiu prever. E isso nos leva à conclusão da jornada dele. A vitória total no mundo exterior veio com um custo devastador no mundo interior. E esse é o paradoxo final do Walter White. Ele venceu todos os inimigos que ele podia ver: traficantes, chefes de cartel, gênios do crime. Mas ele perdeu a guerra contra a própria arrogância, o próprio ego e a escuridão que a busca pelo poder despertou dentro dele. O Walter White entendeu a mecânica da Lei 15 com perfeição, mas ele falhou em compreender a alma dela. A lei é um guia brutal para a sobrevivência num mundo perigoso. O Walter a transformou num instrumento para alimentar o ego, e foi exatamente aí que ele se perdeu. E é essa questão que a saga de Walter White nos deixa. Ele provou que para consolidar o poder é preciso esmagar a oposição. Mas a história dele serve como um aviso bem sombrio de que, nesse processo, talvez o inimigo final que precise ser destruído seja a gente mesmo.